divinas, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre círculos sagrados para mulheres contemporâneas. Então, vem comigo saber mais sobre esse livro inesquecível, incrível, transformador. Vem comigo. Primeiramente, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa e complementar, atendo como terapeuta, principalmente com astrologia, tarô e também psicoterapias. E o meu trabalho ele é focado, de fato, no feminino. Então, as minhas utentes, 99% são realmente mulheres, é o meu foco de trabalho. E eu conheci, vamos dizer assim, o sagrado feminino, os ciclos femininos, né, através da própria conexão com a natureza, com os ciclos da lua. Amo essa conexão com as fases da lua. E depois, em um momento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, da crise do retorno de Saturno, vinha entrar em contato com diversos saberes e muitos deles são reunidos, né, sob o nome de sagrado feminino. E conforme eu fui estudando, me formando como terapeuta, vim a tomar então conhecimento dos livros da Mirella Faur e muitos outros também, né, do sagrado feminino, mas esse daqui especificamente, Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, eu acabei adquirindo ele quando eu já liderava mesmo grupos de mulheres, seja em atendimentos em grupos mesmo, workshops em grupos, dando aulas de yoga voltado realmente para o corpo feminino, as necessidades, as fases femininas, enfim, guiando também grupos de meditação para mulheres especificamente. Vim ter conhecimento e adquirir essa obra da Mirella Faur. E esse livro, como tu pode ver, né, ele é bem grossinho, bem grandezinho, né? E esse daqui era um dos livros que eu sempre pensei assim, nossa, eu acho que esse livro eu nunca vou conseguir fazer resenha. Acho que ele é um livro que não dá, assim, para em um vídeo, em alguns minutinhos, querer fazer um resumo comentado, né, dele. Então eu vou considerar, na verdade, esse vídeo muito mais como uma apresentação, assim, da obra, do que eu ter a audácia, né, do que eu ter a pretensão de resenhar uma obra desse valor, dessa importância, né? E uma das motivações de eu hoje estar querendo então tecer alguns comentários e falar mais sobre esse livro é realmente pelo fato da despedida da Mirella Faur deste plano, né? Ela, dia 23 de janeiro de 2022, ela deixou essa existência terrena, se uniu aí à grande mãe e ela era uma mulher extremamente ativa. Ela já tinha uma certa idade, mas ela sempre foi extremamente ativa e os seus conteúdos muito enriquecedores. Eu até tenho outros livros dela também aqui, mas hoje eu vou falar especificamente deste porquê. Porque eu penso que não pode ser esquecida a obra de Mirella Faur. Eu atendo principalmente mulheres jovens, né, tanto nos meus cursos como atendimentos, principalmente mulheres jovens em idade, mas também mulheres que talvez não em idade física, né, mas em conhecimento do seu corpo, conhecimento do sagrado feminino, autoconhecimento, ainda estão iniciando a sua jornada. E para estas mulheres e para as terapeutas também, tanto as que eu formo quanto outras que me procuram, esse
esse tipo de livro, ele não pode ser esquecido. Então essa é a minha principal motivação em hoje estar fazendo um vídeo falando dele. Além de uma singela homenagem a toda transformação, todos os benefícios que as obras da Mirella Faur, entrevistas, enfim, que ela já deu, acabei não tendo a honra de ter um contato presencial, físico com ela, mas todas as contribuições do legado que ela deixou foram extremamente importantes na minha vida e o meu desejo é que de fato eles não sejam esquecidos, não sejam deixados de lado, apesar dela não estar mais neste plano, nesta mesma existência aqui conosco, tá? Então, nesse sentido, vai ser difícil a emoção até não tomar conta, porque são muitas lembranças e a importância também desse tipo de estudo, desse trabalho da Mirella Faur no Brasil e para o sagrado feminino é de fato emocionante, é de fato comovente e a gente se sente pequenininha, né, diante de uma grande lindeusa, de uma mãe que foi Mirella Faur para as mulheres no Brasil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Título do livro: Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas. E como subtítulo tem Práticas, Rituais e Cerimônias para o Resgate da Sabedoria Ancestral e a Espiritualidade Feminina, da editora Pensamento. Essa edição que eu tenho, ela tem 543 páginas, tá? E até como tu pode ver, ó, esse aqui é um livro de estudo para mim, né? Já li, reli, volto nele o tempo inteiro. Olha, cheio de marcaçõezinhas, post-it, papeizinhos com anotações, né? Esse livro tá sempre aqui na minha volta. E essa edição que eu tenho, ela é edição ela é uma reimpressão, essa é a 5ª reimpressão de 2018 da primeira edição, que foi no ano de 2011, pela editora Pensamento São Paulo, tá? Vou te ler agora aqui a orelha do livro, que tem uma pequena apresentação sobre o conteúdo, tá? O círculo é um símbolo universal da unidade e totalidade, um padrão energético fundamental e natural. Devido a essa natureza cíclica, a mulher é extremamente receptiva a esse padrão e facilmente se alinha com os ensinamentos espirituais e mágicos praticados dentro dele. No círculo sagrado, as mulheres criam um espaço seguro e protegido para se conectarem aos profundos mistérios da espiritualidade feminina. Elas lembram e praticam antigos rituais, descobrem e manifestam seu potencial inato, harmonizam e fortalecem a autoexpressão, compartilham riso e choro, danças e canções, tecendo uma teia de apoio, solidariedade, confiança e amor, curando assim antigas feridas da alma feminina. Aqui, só lendo uma breve apresentação do outro lado, em que diz o seguinte: Mirella Faur é de origem romena, naturalizada brasileira, estudiosa e praticante das antigas tradições místicas, mágicas e oraculares, empenhada na reverência e divulgação de princípios e valores espirituais ancestrais para as mulheres contemporâneas. Em Brasília, iniciou e desenvolveu um trabalho pioneiro, promovendo celebrações públicas dos plenilúrios e roda do ano, e realizando diversos ritos de passagem e jornadas xamânicas. Criou vários grupos de estudo e dirigiu círculos sagrados femininos, orientando a formação e condução de grupos também em outras cidades. Inspirada na mitologia celta, nórdica, greco-romana, oriental, afro-brasileira e nativa norte-americana, Mirella atua como catalisadora do que ela chama de tealogia, a tradição milenar feminina adaptada para as mulheres do Brasil,
por meio de seus livros, palestras e vivência. Então, te passar aqui alguns títulos, tá? Do sumário do conteúdo que tem o livro Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, tá? Então, lá na primeira parte, dedicatória, agradecimentos, introdução falando sobre a espiritualidade feminina, tradição da deusa, o declínio da deusa, movimentos feministas, retorno à deusa, consciência de Gaia. Primeira parte, poder mágico do círculo, símbolos históricos, finalidade, os círculos femininos e suas características, estruturas de círculo. Aí ela dá todo também um passo a passo mesmo, assim, bem detalhado, a organização das reuniões, como criar os círculos, trajetória dos círculos. Segunda parte, estudos, práticas e rituais para a cura e o fortalecimento da essência feminina. Cerimônias de transição, jornada iniciática, rituais, consciência lunar, mistérios de sangue, práticas, arquétipos lunares, conexão com as fases da deusa, magia de Gaia. Terceira parte, as rodas sagradas, e aqui ela fala sobre diferentes tipos de círculos femininos, né? Rodas sagradas. Roda sagrada de tradição ocidental, e aí tem ali os atributos, tem ali as sugestões de rituais, as rodas xamânicas, roda xamânica padrão, roda xamânica de cura, cerimônias da roda sagrada xamânica. Roda do ano, fala também, cita a participação dos homens, a possibilidade da participação dos homens. A roda do ano na tradição da deusa, aí a conexão com os pontos cardeais. Roda de prata, tradição Wicca, diânica, correspondências astrológicas, calendários antigos, lunares, solilunares, tradição da deusa. Mandala das 13 matriarcas, e aí cita cada matriarca. Palavras finais, glossário, bibliografia, índice remissivo, tá? Então, assim, ó, quais são os temas de maneira geral que esse livro, Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, fala? Essencialmente, né, o sagrado feminino, principalmente nesse sentido da conexão com uma espiritualidade essencialmente feminina. E aqui ela fala principalmente nessa primeira parte mesmo do livro ali, introdução, o primeiro capítulo mesmo, fala sobre até questões mesmo sociológicas, políticas, culturais, todos esses aspectos, como envolvendo realmente as práticas do feminino de autoconhecimento, de vivenciar a sua espiritualidade, de liberdade também em processos de cura, de autocura, de autocuidado cotidiano. Então é feito também todo um embasamento nesse sentido, várias citações, assim, ó, fontes riquíssimas realmente para a gente se basear tanto para além da nossa conexão, intuição, sintonia, mas também ter toda uma consciência histórica, cultural, de como as coisas são construídas também ao longo dos anos, né? Própria declínio da deusa, como isso aconteceu culturalmente falando, sociologicamente falando, enfim, agora esse momento de ascensão, de crescimento dos movimentos voltados ao sagrado feminino, são temas muito presentes no livro inteiro, mas principalmente ali na primeira parte. E nesse sentido, né, desse contexto de informações e subsídios, né, históricos e culturais, vou te ler aqui um trecho da página 23, Introdução à Espiritualidade Feminina, em que na parte da tradição da deusa fala o seguinte: apesar do seu ocultamento, a tradição da deusa não chegou a desaparecer totalmente. Ela seguiu um ciclo de
ascensão, florescimento e declínio devido às transformações sociais e culturais nos últimos 4.000 anos. Seus registros, no entanto, permanecem nas memórias ancestrais, no inconsciente coletivo, nos costumes populares e nos contos de fadas. Muitas das tradições pré-cristãs, dos rituais pagãos, de comemoração da roda do ano e dos ritos de passagem da vida humana foram absorvidos pelo cristianismo, que edificou suas igrejas nas ruínas dos antigos templos das deusas greco-romanas, deusas celtas e nórdicas. A sabedoria ancestral foi codificada e ocultada em mitos e lendas, práticas, narrativas, ensinamentos nas escolas de mistérios, arcanos do tarô, tradições populares e as ditas superstições. Outro ponto que eu entendo como de destaque mesmo do livro da Mirella Faur é a didática e o passo a passo e todas as orientações em detalhe que são passadas nos diferentes tipos de grupos, de círculos de mulheres que podem ser criados. E aí é dado várias opções que realmente, assim, alguma delas tu vai te encaixar e talvez até tu já tenha mais conexão com algum modelo ou outro, né? Então aqui, por exemplo, a roda sagrada na tradição ocidental. E aí vai dando vários exemplos, tá? Aqui, por exemplo, aqui apresenta, por exemplo, diagrama da organização, das dinâmicas, sugestões de rituais, tudo também bem explicadinho, rodas xamânicas, como também organizar as dinâmicas, né, nesses tipos de círculos. Aqui, olha só que bacana, ritual adaptado para a comemoração do Yule. Então também quem tem conexão com a roda do ano celta mesmo, com a celebração dos ciclos da natureza. Então assim, ó, várias possibilidades de se montar grupos, gerenciar, assim, no sentido de organizar mesmo, né? Olha só, aqui mesmo abri, ó, organizando reuniões, passo a passo de como criar o altar do grupo, preparação do espaço, como montar altar, a recepção das participantes. Cada detalhezinho é colocado, fechamento ritualístico, celebração, realização de rituais, conexão com a escolha também. Então assim, ó, bem detalhado, tá? Outra coisa que também é bem presente, né? Embora ela mostre diferentes possibilidades de criação de grupos e também passe orientações gerais aí de realmente iniciar assim do zero, desde como criar lá do inicinho até realmente cada ritual que vai ser feito, quantos podem ser feitos, números limitados de encontros, números ilimitados, enfim. Ela passa principalmente essa conexão com os ciclos da natureza, que é um tema essencialmente também ligado ao sagrado feminino. Então, conexão com as fases da lua, conexão com as estações do ano, com elementais, com plantas, alimentos, com as próprias divindades também que representam e são arquétipos ligados também a diferentes movimentos da vida, os próprios também, as próprias faces também do feminino, né? Donzela, mãe, anciã, como também uma forma aí de transformação, nascimento, ressurgimento da vida, né? Ao longo dos anos.
Então, todas essas conexões como forma de autoconhecimento feminino e também como forma de desenvolvimento mesmo pessoal, como forma da mulher se entender como parte, né, de algo cósmico, de algo maior que é a natureza. Então é muito interessante, é muito profundo. Deusas também é um tema muito presente aqui, como realmente diferentes representações do feminino, divindades também pelas quais as mulheres podem se conectar e como criar mesmo até rituais para cada uma delas, tudo colocado aqui, passo a passo, bem detalhado no livro. Várias deusas são citadas aqui, por exemplo, ó, o arquétipo de Afrodite. E várias deusas são citadas aqui como com rituais que podem ser utilizados. Noite de Hécate, tá? De forma a mulher se conectar com a sua espiritualidade, com o seu autoconhecimento, com os ciclos da natureza, com a sua espiritualidade, a sua forma de entender também a divindade, com possibilidades múltiplas. E todo o discurso também do livro, toda a narrativa do livro sempre é colocada também assim uma liberdade. Não é dito que só essa maneira é a única maneira, mas que é uma forma que ela experienciou através dos anos, em diferentes círculos, ouvindo também, né, muitas mulheres participantes que acabaram se tornando formas que ela entende como ideais e que na maioria dos casos super dá certo. Então, nesse sentido, eu vejo esse como principal ponto positivo desse livro. Ensina em profundidades, em detalhes as práticas do sagrado feminino, mas coloca ainda assim a liberdade da mulher e dos grupos se auto-organizarem, definirem também diferentes rituais, diferentes dinâmicas. Outro ponto também muito interessante é a própria história, né, do surgimento de diferentes tipos de grupos de mulheres, diferentes círculos de mulheres em união e como que eles podem ser desenvolvidos com rituais, com leituras, com troca de experiências, enfim, coloca toda uma amplitude também de dinâmicas para facilitar a conexão da mulher consigo mesma e com a sua espiritualidade. E aqui tenho que colocar uma observação bem importante, que é o quê? De fato, esse livro, eu não considero ele como um livro para iniciantes no sagrado feminino, tá? Esse livro, ele pode ser para iniciantes em grupos de sagrados femininos, aquela mulher que está montando daqui a pouco grupos de mulheres, ou realmente quer criar um círculo de sagrado feminino, de encontros, mas essencialmente aquela mulher que está ali curiosa, viu algumas coisinhas sobre o sagrado feminino, vai pegar esse livro. Não indico, tá? Não indico, porque ele de fato é uma leitura bem profunda, como eu falei, bem detalhada. Ele explica ali os rituais, a organização dos encontros, desde a escolha do lugar até o fechamento energético do encontro, tudo bem explicado. Para alguém que está começando no sagrado feminino, não é esse o foco, tá? Então, nesse sentido, eu acredito que ele seja mais indicado para mulheres que lideram grupos terapêuticos, e aí não necessariamente até nomeados ou com foco total no sagrado feminino, mas grupos mesmo, né, de mulheres com algum teor de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de trabalho realmente terapêutico, talvez até com algum foco em específico,
as orientações aqui vão ser muito valiosas. Outras pessoas que eu acho que também podem se beneficiar, terapeutas que trabalham com mulheres, então não precisa nem ser até uma terapeuta que trabalhe com grupos de mulheres. Se trabalhar no 1 a 1, entender toda essa trajetória do sagrado feminino, as diferentes formas da mulher se conectar com a sua essência, para uma terapeuta que atenda principalmente mulheres, já vai ser muito enriquecedor no seu trabalho, com certeza. Outro foco seria, então, se a mulher já tem conhecimento de sagrado feminino, já participa de grupos, quer aprofundar mais o seu conhecimento, quer aprofundar mais as suas práticas, esse livro, ele também seria indicado nesse sentido, mas sempre assim, a nível ou de profissionais que realmente vão ter que ter um conhecimento aprofundado naquilo, ou pessoas, mulheres, enfim, que já sabem alguma coisa ou muito, já praticam, porque também sagrado feminino não é teoria, sagrado feminino é prática, é vivência. Então, mulheres que já vivenciam, que já estudam isso e querem se aprofundar. Também pode ser interessante e, claro, mulheres que lideram grupos de sagrado feminino, seja o título que utilizar, é uma leitura obrigatória, fundamental, mulheres que trabalham com grupos de mulheres. Muito, muito, muito importante. Pontos negativos do livro, tá? Na verdade, assim, ó, eu não tenho pontos negativos para dizer do livro, tanto que ele me acompanha, assim, há vários anos, é, para mim, fonte de consulta constante, tenho tantos marca-páginas aqui, toda parte que eu preciso consultar novamente, tem um marca-página. Ele é um livro assim, ó, para a vida, para ler, reler, consultar várias vezes. E eu vou dizer assim, ó, sinceramente, eu não tenho um ponto negativo para dizer do livro. Acho a leitura dele muito fluida, coerente a essa abordagem que eu falei, uma ideia de ser mais realmente aprofundada, não é a ideia de ser uma introdução ao sagrado feminino. Mas eu acho uma leitura gostosa, eu acho de claro entendimento, acho super didático. A mulher que se debruça sobre esse material vai sair com muito, muito, muito conhecimento de sagrado feminino, pronto para botar em prática. E vai botar em prática, certamente vai voltar aqui no livro e vai reler. Porque quando botar em prática, vai ver que tem mais coisas também a absorver das palavras da Mirella, tá? Então ele é um livro assim que te chama o tempo inteiro para estudar ele e colocar em prática, estudar e colocar em prática. A única coisa assim que eu não vou dizer que é um ponto negativo, que é um problema, mas que eu acho que ele enriqueceria o livro ainda mais, seria se tivesse mais ilustrações, tá? Eu particularmente seria assim, a única pequeníssima, assim, singela sugestão que eu teria, porque como aqui fala sobre várias deusas, como aqui fala sobre aspectos também astrológicos, tem algumas partes que mesmo falam em arcanos do tarô, fala algumas organizações de rituais mesmo, organização de altar, de disposição. Então eu sinto falta de mais ilustrações, até como eu te mostrei ali um pouquinho antes, né? Tem algumas ilustrações, né? Alguns desenhozinhos assim mostrando ilustrando algumas coisas que a Mirella fala, mas se tivesse, acho que mais ilustrações, mostrando assim, mais assim, visualmente, eu acho que só enriqueceria o livro. Mas, de maneira alguma, tira qualquer mérito, de maneira alguma, tira qualquer lindeza que esse livro já possua, tá? Então, assim, meu desejo
é que essa obra não seja esquecida, nem essa, nem as outras obras mesmo da Mirella, mas esse livro para o fortalecimento das mulheres, para a união das mulheres em grupo, em conjunto, eu vejo que é uma contribuição assim, ó, que não tem valor, não tem preço, essa contribuição da Mirella para o Círculo de Mulheres no Brasil, para o Sagrado Feminino Mundial. Para mim, Sagrado Feminino no Brasil tem que ter esse livro como um material sempre junto, como um material que vai ser consultado, lido, relido, colocado em prática, recriada, questões, rituais, organizações que a Mirella sugeriu, tá? Então, fica essa minha dica de leitura. Espero que vocês tenham gostado desses breves comentários. Como eu disse, para mim é extremamente difícil fazer realmente uma resenha, né, desse material, mas fica aqui o meu desejo que, se tu te encaixa aí nesse contexto que eu falei de possíveis interessadas nesse tipo de material, que tu realmente adquira esse livro, que com certeza vai te enriquecer como mulher, como guia, como terapeuta, facilitadora aí de outras mulheres também, ok? Então, um grande beijo, meus amores. Se tu também quiser colocar aqui alguma sugestão de material que tu gostaria de ver por aqui, uma resenha, um comentário, enfim, pode colocar aqui embaixo nos comentários, que eu adoro ouvir a opinião de vocês sempre. Tchau, tchau e nos vemos no próximo vídeo.